Muito obrigado pelas palavras. Eu começo por cumprimentar a senhora Vice-Presidente da Ordem dos Advogados, doutora Isabel Mendes, e agradecer o convite e a oportunidade, que muito me honra, felicitando-a também pela iniciativa. Quero cumprimentar os ilustres colegas do painel, o Sr. Procurador Adjunto Jubilado António Coloni, o Dr. António Martins, aliás, Jerónimo Martins, aqui à minha direita, e a doutora Paula Torres de Carvalho. A minha comunicação vai levar-nos a recordar responsabilidades e acontecimentos que espero nos ajudem a compreender e interpretar a situação em que nos encontramos, nomeadamente em relação às operações militares e conflitos atuais que mais nos afetam. Eu há pouco li aqui o título Entre a Guerra e a Paz, e de facto é onde nos encontramos agora. Não nos encontramos propriamente em situação de paz, se tomarmos uma região mais alargada, mas encontramos-nos entre estas duas condições, entre a guerra e a paz. Será eventualmente necessário, mas entendi pertinente referir que a nossa Constituição diz que Portugal se rege nas relações internacionais pelos princípios da independência nacional, do respeito pelos direitos do homem, do direito dos povos, da igualdade entre Estados, da solução pacífica dos conflitos internacionais e da não ingerência nos assuntos internos de outros Estados. Refere ainda o desarmamento simultâneo e controlado e de solução dos blocos militares, e que as normas e princípios do direito internacional fazem parte integrante do direito português. Ora, acontece que após quase 50 anos de paz na região euroatlântica, temos vindo a assistir na última década a um crescendo de tensões geopolíticas e a aceleração na competição estratégica entre as principais potências mundiais, com consequências ainda por definir, mas certamente importantes para a Europa e para o mundo. Há estudos e documentos que analisam e antecipam estas transformações, tornando-se referenciais para a tomada de decisão do Governo. Em 2023, acabávamos de sair do Covid, quando foi entregue ao Governo um relatório que atualizou as prioridades de segurança e defesa perante o novo contexto geopolítico, nomeadamente a guerra da Ucrânia, a situação do Médio Oriente e a competição entre potências, nomeadamente os Estados Unidos, a China e a Rússia. O relatório focou-se na resiliência nacional, na ciberdefesa, proteção de infraestruturas críticas e no reforço da articulação entre políticas civis e militares. Aludiu no seu preâmbulo que o quadro estratégico dos últimos anos mudara radicalmente, apontando o fim da paz europeia, a polarização da política internacional entre os que defendem e os que contestam a legitimidade da ordem internacional vigente. Ainda no preâmbulo, refere que Portugal precisa de melhorar capacidades nacionais em todos os domínios que sustentam a sua autonomia estratégica e fortalecer a sua posição junto dos parceiros da União Europeia e da NATO. No mesmo sentido, rever as prioridades nos domínios da segurança e defesa e modernizar as suas Forças Armadas para um exercício da soberania e respeito pelos compromissos internacionais, e que a modernização de capacidades reclama o aumento gradual das despesas militares e o alargamento do recrutamento. Alertava para um mundo em rápida mudança e convergência de múltiplas crises, fronteiras, imigração, energia e outras, para a necessidade de reconstrução das capacidades industriais e para a criação de reservas de produtos estratégicos. Note-se que este relatório é redigido atendendo à bússola estratégica da União Europeia e ao conceito estratégico da NATO, aprovado meses antes, em junho de 2022. É também daí o reconhecimento da dinâmica de transformação internacional e urgência em travar a ofensiva expansionista da Rússia e atender ao desafio sistémico da China à ordem internacional e ao imperativo de consolidar a relação União Europeia e NATO. Enquanto o conceito estratégico de 2022 da NATO passa a considerar a Rússia como a ameaça mais significativa e direta aos aliados, o anterior, de 2010, considerava um parceiro estratégico. A defesa coletiva passou a ser a mãe de todos os objetivos, um bem maior. Resultou também no compromisso de longo prazo para apoio financeiro e militar à Ucrânia e no reforço da NATO com a entrada da Suécia e Finlândia como novos membros. Assinala ainda a aproximação estratégica entre a China e a Rússia. Em 7 de outubro de 23, vamos regressar um pouco a 23,
O Hamas ataca Israel por terra, mar e ar num conflito que chocou o mundo, já aludido pelos anteriores oradores. Dividiu opiniões, onde Israel respondeu com extrema violência sobre Gaza e os palestinianos e que arrastou até ao acordo de cessar-fogo, já com Trump, mas com muito ainda por concretizar. A eleição do presidente Trump provoca a retração da ajuda militar dos Estados Unidos à Ucrânia, com aparente aproximação e cumplicidade na administração a Putin, na chamada Cimeira Trump-Putin, esta em agosto, em Alasca, em agosto de 2025. Trump remete para a Europa a responsabilidade de apoiar a Ucrânia e alega que a responsabilidade em encontrar a paz reside na cedência de território. Durante a sua campanha eleitoral em 24, o presidente dos Estados Unidos prometera rever substancialmente a política externa do país, vindo mais tarde a fazer revelações bombásticas, quase fraturantes, como tornar o Canadá o 51º Estado e anexar a Groenlândia ou controlar o Canal do Panamá. Reclamou aos aliados o imperativo de convergir para investimentos de 5% do PIB para a defesa. Em meados de 25, publica a Estratégia de Segurança Nacional, onde define prioridades da política externa e defesa. Ou seja, o que pretendia os Estados Unidos, e continua a pretender, quais os meios e estratégia para alcançar esses objetivos. Destacamos 5. Controle do hemisfério ocidental, travar danos infligidos por terceiros à sua economia, restaurar a confiança civilizacional, o Ocidente e a Europa, impedir o domínio do Médio Oriente por outra potência, garantir a superioridade tecnológica dos Estados Unidos no domínio da inteligência artificial, da biotecnologia e da computação quântica. Em meados de novembro, ainda em 2025, é enviada para a região do Caribe uma força aeronaval para combate, alegadamente, ao narcotráfico. Este destacamento viria a culminar uma operação militar de enorme sucesso no início de janeiro de 26, com a detenção de Nicolás Maduro e a sua esposa e o controle do governo venezuelano com os Estados Unidos para acesso aos vastos recursos petrolíferos deste país. Esta demonstração de superioridade militar e os potenciais ganhos económicos impulsionaram a administração para outra região do globo, onde a energia, o petróleo, o gás, fertilizantes, hélio e outros, se constituem como motor da economia mundial, maioritariamente na Ásia. Passo agora a referir-me ao falhanço recente do processo negocial entre os Estados Unidos e o Irão, porque esta é a circunstância mais recente que nos afeta. Iniciado em abril de 2025 e destinado a alcançar um acordo sobre o programa nuclear iraniano. Para o efeito, temos que recuar a 2015 e teremos ainda que recuar mais atrás, no início deste século. Mas em 2015, durante a administração Obama, foi estabelecido um acordo entre o Irão e vários países que ficou designado como Joint Comprehensive Plan of Action, muito se fala. Vamos aos detalhes daqui a pouco. Apesar da concordância da administração Obama e dos restantes países, o acordo teve forte oposição dos republicanos por ser demasiado permissivo, por permitir o desenvolvimento de mísseis e por ter um importante alívio das sanções ao Irão. Em 2018, Trump viria a rejeitar o acordo e a reimpor essas mesmas sanções. Mas o que é que estava verdadeiramente em causa? O Irão é signatário do Tratado de Não Proliferação Nuclear. Passou a agir de forma suspeita a partir de 2002 para obter know-how, infraestruturas, equipamento e material para o enriquecimento de urânio, assim como o desenvolvimento de mísseis balísticos de grande alcance. Note-se que em 2006, os Estados Unidos, as Nações Unidas e a União Europeia impuseram sanções ao Irão por suspeita da realização de testes com mísseis de médio e longo alcance. Em 2013, o Irão comprometeu-se à contenção que permitiu o período negocial de 2 anos, que viria a dar origem à concordância da administração Obama, do Reino Unido, da Rússia, da França, da China e da Alemanha. Neste acordo, o Irão comprometeu-se a abdicar de 98% do seu programa de enriquecimento de urânio e a travar o programa de desenvolvimento nuclear por troca da redução das sanções, sendo-lhe permitido continuar com o programa dos mísseis. Segundo especialistas, estas medidas retardaram em 10 anos o acesso do Irão à arma nuclear, ou seja,
Em 2025 teria essa possibilidade. Em 2018, e perante a aproximação deste horizonte temporal, Trump decide retirar-se do acordo, alegando que não trazia paz nem tranquilidade à região e impõe sanções com efeitos devastadores no país. O regime iraniano passou a ignorar os compromissos e acelerou. Em 2009, o Irão já tinha violado os limites impostos. E em 2021, a quantidade de urânio enriquecido já era 12 vezes superior ao acordado em 2015, ou seja, tinha o urânio a 20% contra os 3,67% acordados. 2 anos depois, em 2023, já tinha condições suficientes para alcançar o designado Nuclear Breakout, ou seja, o urânio a 90%. Isto em 12 dias apenas, por já estarem vencidos 60% do esforço numa quantidade substancial de urânio já enriquecida a 20%. Ficava agora facilitada a etapa do urânio a 90%. Em 12 de abril de 2025, portanto no passado ano, há cerca de um ano, o Irão e os Estados Unidos iniciaram conversações para um acordo que permitisse neutralizar estas ambições, mas sem resultados. Os Estados Unidos concederam um prazo de 60 dias para as inspeções, verificações e controle. A 31 de maio, a Agência Internacional de Energia Atómica reporta que o Irão tinha acumulado vastas quantidades de urânio enriquecido e que violaram os compromissos da não proliferação. Passado o prazo, Israel e os Estados Unidos atacam, obliterando as infraestruturas nucleares em 3 localidades. São suspensas as negociações. No início de 26, ocorrem as grandes manifestações causadas pela desvalorização da moeda, perda do poder de compra e profunda crise económica que assolaria os iranianos. O povo sai à rua e ocorrem dezenas de milhares de assassinatos pela mão do regime. Trump anuncia que a ajuda estará a caminho. São retomadas as negociações indiretas mediadas por Oman. Entretanto, os Estados Unidos deslocam forças navais do Extremo Oriente e da zona do Caribe, iniciando a concentração da Força Aeronaval na região. Para além da componente da Marinha Americana, são projetados para as bases aéreas na Arábia Saudita, no Kuwait, nos Emirados Árabes Unidos, no Bahrein, no Catar e na Jordânia, aeronaves, mísseis e drones de tipologia diversa, inclusive multiplicadores de força para integrar as operações aéreas. Em fevereiro de 2026, em 28, com a segunda ronda de negociações em curso, a coligação americana e israelita lança o primeiro ataque sobre o Irão numa guerra que se tem alastrado à região do Médio Oriente e que dura até aos nossos dias. O Irão responde com vagas sucessivas de drones e mísseis inicialmente dirigidos a alvos militares, nomeadamente a bases aéreas dos países vizinhos que acolhem tropas americanas. Posteriormente, a alvos civis, a hotéis e aeroportos e também a Israel. Israel consegue interceptar a maioria desses mísseis através da sua cúpula de ferro, mas que viria a ser atacado pelo vizinho, a partir do vizinho Líbano, com foguetes e mísseis do Hezbollah. O Hezbollah, um proxy do Irão. Os Estados Unidos sofrem as primeiras baixas com o abate de um F-15 por forças amigas. Sofrem ainda a destruição de várias aeronaves de reabastecimento e de comando e controle, enquanto estacionadas na base aérea 120 km a sul de Riad. Dos ataques resultam 13 vítimas fatais, dezenas de feridos, sofrem ainda a perda de vários drones e é atingido o F-35, uma espécie de joia da coroa do poder aéreo. No início do conflito, começaram por ser eliminados por Israel, o líder supremo e dezenas de figuras políticas e militares iranianas. São atingidos postos de controle, de comando e controle, lançadores de mísseis, infraestruturas militares da Guarda Revolucionária e é fortemente diminuída a marinha iraniana e componente naval do Corpo da Guarda Revolucionária. Num dos ataques por mísseis Tomahawk, pela marinha americana, é atingida uma escola onde provocam a morte de dezenas de crianças, alegadamente por informação desatualizada quanto ao propósito desse mesmo edifício. Alegadamente que seria uma instalação da Guarda Revolucionária. O Irão revela-se possuidor de meios e estratégia militar capaz de fraudar as expectativas iniciais dos Estados Unidos,
As sucessivas vagas de mísseis e drones conseguem penetrar as defesas aéreas e reduzem significativamente os estoques dos mísseis interceptores. É pertinente referir os elevados custos da componente do poder militar dos Estados Unidos e de Israel face ao relativo baixo custo dos mísseis, foguetes e drones iranianos. Importa referir igualmente o abate de um F-15 americano que deu origem a uma das operações mais complexas e espetaculares de busca e salvamento em combate. Esta operação para resgate do piloto e, mais impressionante, do operador de sistemas, levaria à utilização de dezenas de aeronaves e ao desenvolvimento de 7 contingências e à destruição deliberada de aeronaves projetadas para o interior do território iraniano. Acredita-se que se venha a tornar um referencial para o guião de um filme onde a realidade e a ficção se vão confundir. A constatação da assimetria de meios, a narrativa dos custos e possível prolongamento da guerra confere aparente vantagem ao Irão, a quem parece bastar resistir para alcançar a vitória, e fragiliza a campanha e Trump, que criou expectativas elevadas para a operação. O facto é que a capacidade militar iraniana está bastante reduzida e parece existir genuína vontade de negociar sem a imposição de termos que se mantêm inaceitáveis para as partes. As propostas do Irão: a não agressão por parte dos Estados Unidos ou de outros Estados da região, a continuação do controle do Estreito de Hormuz, a aceitação para a continuidade do enriquecimento de urânio, a remoção das sanções primárias e secundárias e o cancelamento de todas as resoluções da ONU, para além do pagamento de compensações e da retirada das forças de combate dos Estados Unidos da região, assim como um cessar-fogo em todas as frentes, inclusive no Líbano. As partes encontram-se agora num cessar-fogo frágil, onde ainda reina a desconfiança, com posições irredutíveis e com sérias repercussões na economia mundial pelo impacto do encerramento do Estreito de Hormuz, alegadamente minado em determinados corredores e por onde passavam 20% do petróleo mundial, que o Irão pretende tornar em regime de portagem seletiva e que os Estados Unidos, muito recentemente, bloquearam no Golfo de Omã e no Mar Arábico. O que poderemos caracterizar sobre o conflito? Dos objetivos iniciais, a mudança de regime, a destruição do programa nuclear e a diminuição do poder militar iraniano, nomeadamente a sua capacidade de mísseis balísticos. Relevar a articulação e estreita coordenação entre Israel e os Estados Unidos na partilha de informações e nas ações militares. A resistência de Israel ao cessar-fogo e à perspectiva de paz por incumprimento dos objetivos inicialmente estabelecidos. A surpreendente resposta militar do Irão e a estratégia de alargamento do conflito aos países da região. A resiliência do regime e o impacto global que o estrangulamento do Estreito de Hormuz tem alcançado, pressionando os Estados Unidos a encontrar uma solução negociada. Assinalar a participação do Hezbollah em ataques a Israel e a extensão do conflito ao Líbano, a norte do rio Litani. Não excluir a possibilidade de outros proxies iranianos se envolverem, nomeadamente os úteis, no encerramento do Estreito de Bab el-Mandeb, que é a entrada do Mar Vermelho do Sul, por onde circulam 12% do petróleo e outros produtos. Antecipar consequências regionais e globais provocadas pelo estilo e linguagem dos Estados Unidos perante países amigos e aliados, nomeadamente da NATO, aos que permitiram a passagem e aos que apoiaram ou negaram o apoio direto ou indireto a estas operações. Antecipar graves consequências económicas em regiões e países com maior dependência dos produtos e mercadorias originadas nos países do Golfo Pérsico. Antecipar também um desenlace positivo na janela de oportunidade criada pelo cessar-fogo em curso e negociações mediadas pelo Paquistão. Interrogamos-nos sobre os resultados concretos das conversações em curso em Washington esta semana, aliás hoje, entre representantes dos governos de Israel e do governo libanês perante a força e determinação do Hezbollah. A diplomacia mais importante joga-se em Islamabad, com a Rússia e a China na expectativa, mas também nos bastidores. A União Europeia e a NATO, ainda espectadores, mas em fase de planeamento para avançar para a região do Estreito de Hormuz, após isso concretizado um acordo de paz. O mundo, incerto, volátil e perigoso, encontra-se em acelerada mudança
numa trajetória que anuncia uma nova ordem, mas que ainda não sabemos qual. Muito obrigado pela vossa atenção.